O Revista TST está de volta e é hora de conferir as principais decisões das turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da quarta turma. Um mecânico aprovado em concurso público da Transpetro, que questionou a não contratação na Justiça apenas 3 anos depois da validade do concurso, teve afastada a prescrição do caso. Ao julgar o pedido dele, o TRT em Sergipe havia extinguido o processo, por entender que o direito de reclamar estaria encerrado, pois a ação judicial foi iniciada mais de 2 anos depois do término da vigência. O profissional recorreu ao TST. O relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, explicou que o período de 2 anos se refere ao término do contrato de emprego e não serve para casos em que o contrato não tenha iniciado. Para o ministro, em pedidos relativos a questões pré-contratuais, como as etapas de concurso, o que incide é prazo prescricional de 5 anos. A decisão foi unânime. A segunda turma negou a um motorista o direito de receber pelas horas noturnas que passava dentro da cabine do caminhão durante o repouso. O entendimento foi de que, nessas condições, o período de pernoite não caracterizava tempo à disposição do empregador. Na ação trabalhista, o motorista relatou que durante aproximadamente 2 anos trabalhou no transporte de remédios de uma indústria de medicamentos. Como as viagens ocorriam sem escolta, ele contou que se via obrigado a dormir dentro do caminhão para evitar que a carga fosse roubada. A defesa pediu o pagamento das horas noturnas, por considerar que se tratava de tempo à disposição do empregador. A segunda vara do trabalho em Pouso Alegre, Minas Gerais, negou o pedido de pagamento das horas, por entender que o empregado não comprovou que a empresa o obrigava a passar a noite no caminhão. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reverteu a sentença por avaliar que, além de não fornecer a escolta, a empresa não pagava as diárias para que o motorista dormisse em pousada ou pensão. Os desembargadores mineiros passaram a tratar o caso como horas de espera e não como tempo à disposição do empregador, uma vez que o motorista não ficava aguardando ordens da empresa durante a noite. Para o TRT, o período de descanso era prejudicado porque o profissional permanecia em estado de alerta, o que interferia na qualidade do sono. Em decisão unânime, a segunda turma restabeleceu a sentença de primeiro grau, que negou o pagamento das horas noturnas ao motorista. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pernoite de motorista de caminhão não caracteriza tempo à disposição da empresa, uma vez que as funções de vigiar e descansar são incompatíveis. E a oitava turma entendeu que, em casos de pagamento de pensão vitalícia em parcela única, é permitida a aplicação do redutor de 30%. A redução do valor é autorizada quando o benefício é pago de uma só vez a pedido do empregado. De acordo com o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, o prejudicado pode exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. No processo em julgamento, uma empresa de autopeças havia sido condenada a pagar pensão vitalícia a um montador que perdeu completamente a capacidade de trabalhar após desenvolver lesão por esforço repetitivo. A pedido do profissional, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas determinou o pagamento da pensão vitalícia em parcela única. A empresa, no entanto, recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na oitava turma do TST, o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, ressaltou que cabe ao juiz decidir se o pagamento da indenização deve ser feito em parcela única ou mensal, mediante análise do caso. O relator acrescentou ainda que o ressarcimento do dano material em uma única parcela é mais vantajoso para o empregado. Como foi mantido o pagamento único, o ministro aplicou o redutor de 30% sobre o valor total a ser pago pela empresa. A decisão foi unânime. A gente fecha o nosso giro de notícias com destaque da terceira turma.
A turma reconheceu a existência de dano moral na dispensa por justa causa de uma técnica de nutrição de uma faculdade de medicina em São Paulo. A profissional tinha sido dispensada sem que houvesse comprovação dos fatos pelos quais havia sido acusada. Ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, ressaltou que, conforme jurisprudência do tribunal, a dispensa por justa causa desconstituída em juízo em razão da não comprovação de suposta improbidade obriga o empregador a arcar com indenização por danos morais. E essa e outras notícias você pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.